Salve, salve meus amigos traders e investidores, tudo beleza? Essa semana o No Radar vai estar um pouco diferente, né? Nós vamos se aprofundar no estudo sobre o índice Small Cap, vamos fazer a análise gráfica dele, além de pegar 4 papéis de extrema relevância e fazer um estudo sobre a ótica da estratégia Double View, que mescla análise de múltiplos e análise gráfica. Além desse estudo aprofundado, nós vamos ter uma análise fantástica pelo Stefano Fernandes sobre o Bitcoin. E como não poderia faltar, vamos ter a análise do Ibovespa, a linha de avanço e declínio, a participação dos investidores e a movimentação dos estrangeiros na B3. E como diria Didi Aguiar, se você gostou do nosso vídeo, dê uma likeada, inscreva-se no canal e acompanhe todos os No Radares que teve semana passada e o que virão pela frente. E é isso aí, galera. Chega de lenga-lenga, bora lá! A linha de avanço e declínio subiu forte esse mês, encerrando com 45% de ganhos, tá? Isso valida a alta dos índices de mercados, principalmente o Ibovespa. Sobre a movimentação dos estrangeiros na B3, o retrato que temos é que eles estão do lado bear, encerrando o mês de abril com um saldo entre compras e vendas negativos em 1,054 milhões de reais. Com relação à participação dos investidores na B3, a situação é a seguinte: investidores pessoa física encerraram abril com 19,08% do total, estrangeiros com 46,25% da fatia de todos. Já os investidores institucionais encerraram o mês com 30,20% do bloco total dos investidores na bolsa. O Ibovespa fechou o mês de abril com alta de 10,25, uma boa alta, né, depois de toda essa queda, e a semana aqui fechou em 80.505 pontos. Então, a princípio, nós tivemos aqui o atingimento do primeiro nível de resistência, que era exatamente aqui na faixa dos 83.764 pontos, e era o nosso primeiro alvo. Então, aqui tudo indica que o índice vai vir aqui a testar essa linha de tendência de alta do canal de Fibonacci, e se isso ocorrer e ganhar força, o índice possa vir aqui a testar novamente esses níveis. Primeiro, dentro do canal, né, nós temos vários níveis de resistência, e o nosso próximo alvo aqui, que é na verdade aqui a faixa dos 90.780, mais ou menos. Mas assim, a quinta-feira fechou em forte queda, então é possível que faça esse recuo aqui para testar novamente a linha de tendência de alta. Aqui o indicador de força relativa, veja, ó, nesses 3 pontos vermelhos, nas 3 setas, olha, ele atingiu esse nível onde geralmente houve um recuo após esse atingimento, né? Então, ao que tudo indica, podemos ter aí durante a semana um declínio do índice para ganhar força e voltar a subir, testar novamente os níveis de resistência da retração de Fibonacci. Índice Small Cap, gráfico mensal. Então nós tivemos aqui um topo em 2013 na faixa de 1.559 pontos. Depois o índice recuou, fazendo um fundo aqui em 700 pontos mais ou menos. E aí ganhou força, chegando a atingir aqui em janeiro desse ano a faixa dos 3.074 pontos. Em abril encerrou o mês com alta de 10,19%. Chegando aqui no gráfico diário, nós temos esse cenário, né? Tivemos uma queda aqui de 55%, atingiu aqui fazendo um fundo na faixa de 1.370 pontos. Essa zona em azul é uma zona de forte suporte, tá? Então depois o índice ganhou um pouco de força, chegou a atingir 1.873, voltou, fez um novo fundo aqui na faixa de 1.530 pontos, e desde então ele começou a subir, né, meio tímido inclusive, né? Não chegou a atingir o primeiro alvo aqui, que é a resistência da retração de Fibonacci em 2020 pontos, né? E encerrou a sexta aqui, aliás, a quinta-feira, numa forte queda de 4,6%, né? Então, o que pode ocorrer é do índice recuar um pouco mais e vir a testar aqui a linha
de tendência de alta do canal de Fibonacci, né? Nesse tempo gráfico aqui de um dia, né? O gráfico diário. Depois, se ele conseguir ganhar força, vamos ter aqui pela frente duas fortes resistências. Primeiro, a da retração de Fibonacci em 2022 pontos, e mais aqui a retração do canal, desse canalzinho de alta aqui na faixa dos 38% do canal de Fibonacci. Então essa aqui, mantemos o alvo aqui para 2020 pontos mais ou menos. Agora, se perder aqui o suporte, né, da linha de tendência, pode ocorrer isso, vir a testar aqui novamente esse fundo na faixa de 1.374 pontos. O índice Small Cap possui 90 ações dentro do seu portfólio. Eu selecionei 4 papéis de setores diferentes, o qual estão entre os 10 maiores pesos dentro do índice. São eles: Eneva, primeira posição; Qualicorp com a 6ª posição; BR Malls com a 5ª posição e a Cogna com a 3ª posição de peso dentro do Small Cap. Começando pelo setor de energia elétrica, nós temos a Eneva como nosso ativo estudo, né, ou nosso ativo alvo. Então nós temos aqui, atualmente esse papel negocia com um PL de 18,95, né, do seu preço. Agora o PL 5+, o que ele é? É o PL anualizado médio ou mediano desde 2010, tá? Então aqui nós temos esse resultado de 9,64. O que significa que atualmente o papel está sendo negociado com ágio perante o seu PL histórico, né? Então nós temos algumas projeções aqui, né? Primeiro que, se compararmos preço com o seu PL 5+, nós temos aqui uma situação de downside, né? Então o papel deveria custar 18,30. E o preço, né, pelo PL do setor, que atualmente é de 14,02, aí aqui nós temos novamente um downside, né? O qual o preço justo seria 26,63, tá? Então vamos aqui fazer um comparativo com outros players do mercado. Por exemplo, nós temos aqui Energias Brasil, né? Ela tem um PL bem atrativo de 6,91. Está já com deságio perante seu PL 5+, né, que é 8,81, e um deságio ainda maior pelo PL do setor de 14,02, né? Se nós pegamos aqui a Engie, também ela é bem estável, né? Um PL um pouco acima, né, da Energias Brasil de 13,81, mas também aqui nós vemos aqui um upside perante o seu preço vezes o PL 5+, e o preço vezes o PL do setor, né? Então veja que o legal é quando fica tudo verde aqui, né? O vermelho significa que não tá legal, né? E aqui por último aqui a Transmissões Paulista, né, que atualmente está com PL de 17,19 vezes o preço do ativo, né? Está com bem abaixo, né, do seu PL 5+, que é de 17,43, e também abaixo do PL do setor de 14,02. Então aqui nós temos uma ideia de comparativo bem mais eficaz, né, quando nós pegamos players similares. Eneva gráfico semanal. Então, partindo do seu fundo aqui em 2016 na faixa de 8,35, o papel subiu, ganhou força, mas atingiu aqui 16,35, isso em 2017. Aí recuou novamente, ficou meio lateralizado e atingiu aqui a faixa dos 11,30, isso foi em 2018. Depois subiu forte, encerrando aqui o mês aqui em janeiro mais ou menos na faixa dos R$47, e antes da queda chegou a atingir aqui 49 e 46, né? Vamos aproximar a análise para o gráfico diário. Então nós tivemos esse cenário, né? O papel recuou aqui 50%, chegou a fazer um novo fundo em 24,58, e aí sim ele começou a ganhar força e atingiu exatamente a retração de Fibonacci desse movimento de queda de 50%, né? Então o que ocorre é o seguinte, né? Se a gente traçar um novo Fibonacci aqui, desde o fundo até o seu último topo, podemos ter esse movimento, né? Ou o papel ganha força e chega aqui próximo a uma nova resistência da retração de Fibonacci, isso em 39,93,
ou ele possa vir a recuar e testar essa zona de suportes, né? Isso pode ocorrer em 31,5 ou 29,69 mais ou menos, tá? Então podemos ter esse cenário, eu acredito, num viés baixista para o papel, né? Uma vez que nós já atingimos esse limite aqui, né? Ou melhor, a retração de Fibonacci de 50%. É uma zona de forte resistência, então para que o papel siga em frente novamente, possa vir a recuar, né? Então nós vamos aqui para o setor de exploração de imóveis, né? E temos aqui o BR Malls como nosso ativo, né, de estudo. Então ele também está com um PL bem atrativo de 6,12, né, vezes o seu preço, bem abaixo do seu PL5+, que é de 11,66, e nós temos aqui o PL do setor de 31,40. Tá? Então olha que bacana, o BR Malls ele já possui historicamente um PL bem abaixo do que os seus players, né? E atualmente está ainda mais abaixo do que o seu histórico, né? Então nós enxergamos aqui um upside se compararmos ao PL do 5+, né? E também um upside comparando ao PL do setor, né? Então o preço justo do ativo, caso o seu PL converja aos estudados, né, o PL5+, e do setor, nós teríamos aqui 19,12 e 51,50, né? Vamos fazer aqui um comparativo dos outros players. Nós temos aqui o Multiplan, né? Ela tem um PL atualmente de 22,48, né? Está com deságio perante o PL5+, né, que é de 29,18. E também com deságio perante o PL do setor de 31,40. Então também, se você for fazer uma análise qualitativa dos múltiplos, veja que é um papel que está com um preço bem atrativo, né? Nós enxergamos aqui upside nas duas situações, tá? Aqui ficaria 27,11, um preço justo se compararmos ao PL 5+, e 29,18 se compararmos ao PL do setor, tá? Nós temos outros múltiplos também como comparáveis, né? Principalmente o EV pelo EBITDA, né? Veja que o BR Malls está tudo verde, tá bem bacana, ó. E também tem o ROI do BR Malls, é o mais alto dentro desses 4 players que nós estamos comparando. BR Malls gráfico mensal, né? Partindo do seu fundo histórico em R$ 1,15, o papel chegou a atingir um topo em 17,11, isso ocorreu em 2012, recuou em 2015, aqui fez um fundo em 6,10, subiu novamente, chegou a atingir aqui R$ 14,00, fazendo um novo topo, recuou, validando inclusive pelo terceiro toque a linha de tendência de alta do canal de Fibonacci, e aí sim avançou, chegou a atingir aqui a faixa dos R$19, isso também inclusive na zona de resistência aqui do canal de Fibonacci, né? Então vamos continuar a análise aqui pelo gráfico diário, e nós temos essa situação, né? O papel também recuou bastante desde do início dos problemas com a pandemia. Ele recuou, chegou aqui a um recuo de 61%, fez um fundo nessa zona em azul aqui, é uma zona para mim de forte suporte, né? E aí sim ele ganhou força, chegou a atingir aqui a faixa dos R$ 11,79, e aí ficou nessa lateralidade, né? Então o papel, veja, ele não está sem viés claro, mas está fazendo muitas velas com corpo pequeno. Isso significa muita indecisão, né? Então o cenário é o seguinte: eu acredito num viés de alta, onde o papel possa vir a buscar essa resistência na zona em laranja de 14,13, tá? Porque ela, veja que nós temos aqui no histórico em 2 momentos onde o papel chegou a atingir essa faixa de valores e recuou. Aqui foi em 2014 e aqui foi em 2017, né? Então eu acredito que a princípio o papel possa vir a testar novamente essa zona de resistência, né? Ou vir aqui novamente e testar essa zona de suporte, né? Onde geralmente ele ganha força. Agora o setor de serviços médicos e comércio e distribuição, né? Nós temos aqui o nosso ativo-alvo, que é a Qualicorp. Ela atualmente está negociando com um PL de 18,57 vezes o seu preço. O PL5+ dela é de 16,70, então a gente identifica um pequeno ágio. E o PL do setor é bem alto, né? De 60,49, tá?
Então nós temos a seguinte situação, né? Se compararmos preço com o seu PL5+, o preço justo para esse papel seria de 23,30, né? Aqui dá um downside de 10%. E se compararmos aí sim do preço com o PL do setor, aí sim nós teríamos um upside, né? E um preço justo na faixa de R$ 84,00, né? Então nós temos aqui outros múltiplos. O ROI da Qualicorp, pelo menos os últimos, né? Tá bem interessante, né? Um resultado bem expressivo de 28%. E o seu EV/EBITDA também está interessante, né? O papel sendo negociado aqui com 8,32 vezes o seu preço, tá? Vamos fazer a comparação com os outros players do setor. Nós temos aqui a Fleury. A Fleury, ela atualmente tem um PL de 23,12 vezes o seu preço, né? Tá aqui. A PL5+ dela, a gente já apresenta um certo ágio e também está com ágio perante o PL do setor, né? Então aqui seria o papel mais interessante, né? Se você for dentro do critério de múltiplos, né? Está verde aqui, está verde aqui, está verde aqui, está verde aqui, né? Lembre-se que aqui o interessante é ficar sempre verde, né? O verde significa que ele está, o seu múltiplo está mais atrativo perante os outros players, né? Uma vez que estamos fazendo comparações de ativos do mesmo setor, né? Continuando aqui, nós temos aqui, vamos pular para esse papel aqui, é IP3, né? Também está com um PL bem interessante, bem abaixo, com um deságio bem grande perante o PL do PL5+, né? Atualmente em 15,78, o PL5+ dela é de 31,64. Então nós também temos aqui situações de upside, né? Se convergir o seu PL, né? Ou significa, o que significa? Ou o preço vai subir ou o lucro vai subir. É mais fácil o preço subir, né? O lucro dificilmente você vai ter ou seja, né, o lucro passar de 1, 2, 3 reais assim sucessivamente, um crescimento tão rápido. É mais fácil o preço, porque o preço é mercado, né? Então aí sim a evolução é mais rápida, vamos dizer assim, tá? Então nós teríamos aqui novamente um downside, um preço justo de 58,33, e se compararmos o PL da IP3 de 15,78 com o PL do seu setor de 60,49, aí sim nós vemos aqui um preço em R$ 111, né? Lógico, isso é um pouco difícil acontecer, né? Mas o ideal é você aqui fazer um comparativo, e aqui você já poderia ter uma visão de qual papel você selecionaria, né, para compor o seu portfólio. Essa é a ideia da estratégia DoubleView. Qualicorp gráfico mensal, né? Então nós tivemos aqui um avanço do papel, onde ele chegou a atingir R$17, mais ou menos, 18. Isso ocorreu em 2014. Recuou fazendo um fundo em R$ 8,18. Subiu forte, fez um topo na faixa de R$ 31, recuou forte, quase testando o seu fundo histórico, mas parou aqui na faixa de 9,10. E aí sim subiu forte, fazendo o seu topo histórico em R$ 45,18. Vamos para o gráfico diário e nós temos esse cenário, né? O papel recuou forte também, foi um recuo de 62%. Fez uma figura aqui no gráfico diário similar até um martelo, poderia até classificar como martelo. Ganhou força, fez um novo topo, né? Inclusive esbarrou aqui na resistência da retração de Fibonacci de 50%, recuou e agora me parece está fazendo uma cunha ascendente, né? Então o que ocorre é o seguinte: podemos vir aqui a subir e testar nessa linha vermelha, que é uma linha de forte resistência por conta do teste desse topo aqui, né, que ocorreu lá atrás. Ou se caso perder essa pequena linha de tendência de alta, ele vai vir aqui novamente a testar o seu fundo aqui, o seu fundo precedente, né? Essa linha azul é uma linha de forte suporte, né? Então assim, existe um viés indefinido, mas eu acredito que se o papel perder esse nível de resistência, ele vai cair forte, tá? Então vale a pena para quem opera esse papel manter os stops ali bem firmes.
Agora vamos para o setor de serviços educacionais. Esse setor nós temos poucas empresas listadas na bolsa e vamos iniciar já desclassificando a Anima, né? Por que nós vamos desclassificar a Anima? Porque nós estamos levando em consideração preço e lucro. E o seu lucro foi negativo e o indicador está negativo, então não é possível fazer um comparativo. Vamos para a Cogna, que é na verdade o nosso ativo fruto do estudo. Ela apresenta aqui um PL de 37,34 vezes o seu preço, acima do seu PL 5+, né? Então, se isso vier a convergir, né, nós teríamos aqui um downside de 31% e um preço justo de R$ 3,81. Agora aqui, se fizer um comparativo entre o preço e o PL do setor, que é de 7,11, né, 7,11 vezes, o downside seria ainda maior, de 80%, e um preço justo de R$ 1,05, né? Vamos pegar aqui um outro ativo, a Edux, né? Ela aqui tem um PL atualmente de 14,12 vezes o seu preço, abaixo do seu PL 5+, de 21,34 vezes, né? Então, o que significa que, se isso vier a convergir, teríamos um preço justo de R$ 45,87 e um upside de 51%, né? Veja que bacana. Agora nós temos outros múltiplos aqui comparáveis. É o EV/EBITDA, né, da Edux. Ela é bem atrativa, de 8,27 vezes, né? Significa que essa é uma das empresas mais eficientes dentro desse setor. E corroborado pelo ROI, o ROI de 21% aí anualizado, né? Então depois nós vamos ter a Ser Educacional, também com um PL apresentado de 16 vezes, abaixo ou quase próximo ao seu PL 5+, que é de 16,58, e também está negociando acima do PL do setor. O PL do setor aqui ficou abaixo por conta da Anima, né, que apresentou um PL negativo, mas se nós excluirmos ela, nós teríamos aqui um PL aqui na faixa de 20, mais ou menos, 20 e poucos. Então a Edux e a Ser, ela estaria já abaixo, tá? Então essa é a visão da estratégia Double View. O intuito dela é fazer uma análise qualitativa, né, dentro de ativos comparáveis dentro de um setor, e aí sim você pega o ativo que está com múltiplos mais atrativos e vai para o gráfico identificar pontos de compra e venda, né, ou você pode selecionar e colocar dentro do seu portfólio também. Agora vamos para o último papel, né, dos nossos estudos na visão da estratégia Double View. É a Cogna, né, a antiga Croton. Então, gráfico mensal, partindo aqui do seu fundo histórico em 75 centavos, isso em 2008, o papel chegou a subir forte e em 2014 atingiu um topo em R$17. Recuou fazendo um novo fundo aqui, isso ocorreu em 2015 na faixa de 6,81, subiu novamente, atingiu aqui em 2017 R$21 e isso aqui é o seu topo histórico. Aí sim, recuou novamente nessa área, inclusive em laranja, né, que é uma área aqui que eu acredito ser de agora forte resistência. Ficou bem lateral durante todo esse período aqui de 2008 até o início do ano, né? E aí sim recuou forte. Vamos aqui para o gráfico diário e nós temos essa situação, né? O papel também recuou 71%. Chegou aqui a atingir exatamente essa zona em azul, que para mim é uma zona de forte suporte, né? E fez alguns candles aqui interessante de corpo pequeno, né? Quase dojis, né? Ou melhor, né? Alguns candles de corpo pequeno, e está numa lateralidade, né? Sem viés claro, né? Então nós tivemos aqui primeiro uma situação com o indicador de força relativa, não me diz nada por enquanto, né? Fechamos aqui a semana com uma nova vela com corpo pequeno, então isso significa forte indecisão no mercado, né? Então aqui fica o seguinte: se nós saímos dessa lateralidade, conseguimos romper, é muito provável que o papel venha aqui a testar essa zona de resistência em R$6,78, tá?
Se isso não ocorrer, o papel vai ficar dentro desse canal, né? Podendo a Via testar novamente a retração de Fibonacci de 61% na faixa de 4,34 centavos, né? Olá, senhores. Hoje eu quero trazer para vocês aqui o Bitcoin, uma criptomoeda, na verdade, que ficou muito famosa, né? Tanto do lado ruim quanto do lado bom, né? Porque muitos utilizaram desse conceito de descentralização de criptomoeda, de moeda digital para fazer operações ilícitas, operações enganosas, né? Mas o conceito da criptomoeda, na verdade, é poder descentralizar as operações de troca, né? Ou seja, não ter um intermediário financeiro, como acontece normalmente hoje em dia. No entanto, a criptomoeda ela acaba sendo uma moeda mais especulativa, né? Desde sua criação, ao menos até agora, né? Por isso que é uma moeda que tem um alto risco de mercado, ou seja, uma alta volatilidade. Eu quero comentar com vocês aonde que o Bitcoin pode chegar graficamente, né? Se ele tem boa probabilidade de subir, de cair, enfim. Aí eu tô pegando aqui o longo prazo, né? Prazo total do ativo. Aqui eu já enxergo que o ativo ele tá numa certa consolidação, porque ele está respeitando linhas de tendência, né? Tanto uma linha de tendência de queda quanto uma linha de tendência de alta. E você vê que ele está afunilando, né? Esse é um padrão, inclusive, altista nesse sentido, porque nós temos uma primeira perna de alta aqui e movimentos de oscilação, de afunilamento para baixo, com movimento corretivo. E a expectativa, ao meu ver aqui, é que o ativo ele tem boas condições de subir depois, né? Claro que ele está respeitando esses níveis de preço, né? Considerando esse afunilamento, e só o rompimento dele pode definir aí o futuro do ativo, né? Olhando em gráficos um pouco mais curtos, eu já tenho uma visão um pouco mais otimista em gráficos mais curtos. Se o ativo ele vir fazendo um movimento corretivo do movimento passado, né? E aí eu tô falando desse movimento aqui, tá? Se ele fizer um movimento que tem esse perfil de correção em relação a esse movimento, eu acredito que o ativo tem boas condições de romper essa linha de tendência de queda aqui, essa linha de tendência de baixa, tá? Por quê? Porque ele rompeu um nível aqui que eu considerava importante como resistência, mais ou menos aqui, né? Não é um preço exato, mas mais ou menos nessa região. Ele rompeu, e aí eu tô esperando ele fazer um movimento mais corretivo para dar uma indicação maior, uma probabilidade maior do ativo vir a fazer novos movimentos de valorização. E se ele romper essa linha de tendência de baixa, a gente pode ter movimentos mais de alta no longo prazo, tá? É assim que eu tô enxergando o Bitcoin neste momento.